Muito bem, com a editoria do nosso competente Davi, ex-jogador, né, das categorias de base do americano, né, jogou aí com vários entrevistados que aqui estiveram, né? Não sei se foi 1 mês, 2 meses que ele brincou lá. Mas vale a pena investir, não? Olha, diz ele que se perder uns 3 ou 4 quilos aí, ele, assim como o Valtinho no Fluminense, ele disse que dá para dar a volta. Bom, mas e também com a aquiescência da nossa futura advogada, vai ser especializada também em direito esportivo, a nossa Tuiuiu, que foi aprovada no vestibular para a Faculdade Cândido Mendes. Bom, vamos então ao terceiro e último bloco de hoje, segunda-feira, e continuamos falando sobre esses problemas dos clubes de campos. Falamos aí sobre o campus, a opinião do Maguinho, a opinião do Fernando, realmente que a situação dos clubes, na verdade, não é boa, não pode ser maquiada para dizer, eu ainda digo mais a você, eu ainda já vi gente, proprietário, sócio de emissoras, entendeu? Caçando aí dirigentes dos nossos clubes, querendo verba para divulgar as coisas em seus órgãos de comunicação. Luiz Cândido, Fernando, você vê quantos anos o Fernando é setorista do americano? Então, 30. Fernando, É dois. Então, você vê, aqui a gente não vem aqui se autopromover. Eu fui nascido e criado dentro do esporte, dentro do futebol, comecei no campus com 9 anos de idade, fui para o americano, de lá fiquei... Artilheiro de Dente de Leite, 1972, por aí. E frequentava, tomava jogando futsal, fazia atletismo pelo liceu, então a minha vida toda foi dentro do esporte. A gente não quer ser deselegante. E tive também a oportunidade de passar pela transição do futebol campista, mesmo jogando na base, para o futebol do estado do Rio, Campeonato Brasileiro, viajando para o exterior. A gente fizemos várias viagens ao exterior, sem apoio até do poder público. O americano poderia conseguir algumas excursões, aproveitar que já fez excursões ao exterior, o próprio Goitacás também fazia algumas viagens, algumas excursões para captar recursos. Mas o que a gente vê é que há 30 anos a estrutura era melhor do que hoje. Nas categorias, está aí o Fernando, que não deixa eu mentir, a categoria de base tinha os abnegados, eram pessoas que davam dinheiro, que hoje está difícil, que contribuíam, mas ao mesmo tempo eram empresários bem-sucedidos. Exatamente. Eram abnegados, mas bem-sucedidos. Agora, eu faço questão de fazer uma observação nisso, em cima disso que o Maguinho está falando, Fernando. Não sei se você concorda. Mas o clube havia empresários bem-sucedidos em campos, em vários setores, principalmente do comércio, por exemplo, entendeu? Que, com a chegada das grandes redes a nível nacional, realmente abandonaram o comércio. Mas há de se destacar que e, além dos o clube tinha vida social. Eu vou falar especificamente do americano. O americano teve um presidente que ele não apareceu muito, mas ele administrou o clube com verba do clube. Alceu Teixeira não? Alceu foi antes. Ivoni Dias de Moura. Também. Alceu Teixeira talvez tenha sido um empreendedor mais ousado, porque ele colocou em risco o seu patrimônio, porque investiu alto para o americano salvou o campus, depois foi para o americano poder ter toda aquela estrutura do estádio Godofredo Cruz. E foi, como disse o nosso Maguinho, um presidente muito importante na vida do Campus Atlético Associação. Mas na época do Ivoni Dias de Moura, nós tínhamos um bingo dançante promovido pelo Jesse Maia Lacerda, que cuidava da arrecadação para pagar gratificação, que era onde funcionava o antigo restaurante, que atendia a base e recentemente vinha atendendo também os profissionais. Nós tínhamos uma situação de eventos em que o americano trouxe o Traje a Rigor, que era uma banda famosa na época, o Lulu Santos, perfeito? O baile preto e branco, o baile preto e branco no ginásio Eduardo Viana. E finalizando a temporada, o baile preto e branco. Que era casa cheia. Ainda tinha o Parque Aquático. Apesar de ser no início do ano por conta do carnaval, mas dava sustentabilidade em função do que se gastou no ano anterior. E além do mais, o americano mantinha o seu parque aquático com 12 mil sócios. Hoje não tem 3 nem 2 cadastrados.
de 2 mil a 3 mil. Está tentando fazer agora um novo trabalho em função do projeto sócio-torcedor. Tá bom. Mas já teve 2 mil sócios atuantes. Dava uma rentabilidade boa ao clube. E além do mais, fazia sempre um festival de chopp e de 2 a 3 bingos. Mais adiante, com essa questão, se me permite, de verba da Globo, pode falar, ocasionada pelo patrocínio do futebol do Rio de Janeiro, houve um certo comodismo. Eu já tenho uma verba X, eu vou usar essa verba. Acomodação, né? E tornou-se um ciclo vicioso. Por quê? Porque quando a verba era captada pelo clube, em função de um trabalho social, havia, além de um gerenciamento, um acompanhamento. Com verba de televisão e com verba pública virou uma farra. A gente sabia que o destino era para ser aplicado apenas em divisões de base, mas não era. Porque a gente observa que nunca nenhum clube de campos, mesmo usando dos recursos aplicados pelo poder público, esteve presente numa Copa São Paulo de Juniores. Nunca, exatamente. Então, essa história de dizer que o dinheiro era só aplicado na base é uma farsa. A justificativa, o teor é esse, mas os clubes não faziam isso. Me diz uma coisa, vocês que estão... Então, antes, havia meios de você fazer com que o clube tivesse uma vida mais sólida, porque além de ter mais abnegados dirigindo, você tinha pessoas que, ao captarem recursos, elas tinham a preocupação de saber para onde esses recursos iriam. E a presença dos torcedores, né? Exatamente. Foi diminuindo. E hoje é diferente, você não mobiliza mais a sociedade. Eu vou até finalizar a minha participação dizendo o seguinte: todo mundo fala que o Goytacás tem uma torcida portentosa, etc e tal. Tudo bem, tem. Mas há 22 anos o Goytacás está na 2ª divisão. Na hora que o clube se mergulha em dívida, essa torcida não sustenta. Então, o saldo é insuficiente para você criar um clube de força. Me diz uma coisa. É porque, diante dos clubes do interior do estado do Rio de Janeiro, sobressai. Mas eu não vejo isso como uma coisa que venha a ser, né, comparada como de grande valor, como se propaga aí, porque... A quinta, como se pudesse ser a quinta se força. Sustenta numa 2ª divisão, etc. Mas essa denominação, ela vai muito mais pelo lado promocional do que pelo lado da realidade. Quero que vocês me digam o seguinte: qual a vantagem do time participar da tal Time Mania? Tem alguma renda, alguma coisa? Tem recursos, se não me engano, da própria loteria. Mas o time, para participar da Time Mania, ele tem que ter todas as certidões, não pode ter nenhuma pendência de dívidas. O Magno Prisco, nosso Maguinho. E existem os sorteios, né? Também, como é que você vê essa declaração do presidente da federação, que reuniu com seus pares, e que os clubes que criticarem o campeonato depois de iniciado serão punidos com a multa já estipulada de R$50 mil, podendo ser reduzida em 50% caso se retratem e peçam desculpas? E isso é um posicionamento de ditadura, mas os culpados são os próprios clubes. Porque existe o arbitral justamente para questionar e formatar ali a tabela, e os clubes vão lá, tomam benção. Aqui na região, se formasse um bloco para discutir as necessidades nossas, mas não vão cada um ver seu lado de uma maneira isolada, não há um bloco para discutir quais são as necessidades. Aí quando tem o arbitral, tanto na terceira, na segunda como na primeira, os clubes assinando ali, ele está aceitando todas a fórmula do campeonato, as tabelas. Aí após, quando um clube se vê prejudicado ou uma administração ruim ou péssima, tentam passar a bola, toda a responsabilidade para a federação. Então, aí a federação, se está ali consumado, que o pessoal aceitou, acho que aí o presidente tem que ser até um ditador. Vocês aceitaram, por que estão criticando agora? Pois E você, como é que vê isso? Eu vejo isso como uma coisa absurda, apesar de que o Magno Prisco tem toda a razão. Se discute em arbitral e aceitam sem tomar nenhuma decisão. Parece que chegou. Teve uma época que houve um questionamento com relação à arbitragem. Nomearam o Elias Duba do Madureira para fazer
digamos assim, uma pressão, sendo ele o representante dos chamados pequenos, para poder impedir um pouco do elevado custo de arbitragem. O Madureira não está nem aí para isso. Comercialmente, o Madureira se banca. E isso foi apenas um projeto que não saiu do papel e as tarifas e as taxas de arbitragem aumentaram ainda mais, que é um verdadeiro absurdo você ver num jogo simples aqui em Campos, vinha aí de uma van, duas, trazendo árbitros e fiscais da federação para acompanhar todo o processo de jogo, de borderô, etc. Muita gente vem a passeio. A federação hoje do Rio é uma das mais ricas do país. E o Rio é o que tem o custo operacional maior dos campeonatos regionais do nosso Brasil. Muito bem. Assim, agradecendo mais uma vez as presenças de Fernando Antônio e também do Magno Prisco, nós vamos encerrando aqui o seu boletim de esportes pela Terceira Via TV nesta segunda-feira. Na sexta-feira, se Deus quiser, nós estaremos outra vez com eles dois, quem sabe, com notícias melhores do americano, com novas contratações do Goitacás, notícias do futebol local. Muito obrigado pelo carinho da audiência, uma boa tarde e até amanhã.